Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente combinou, eu vou gravar esse vídeo para comentar um pouquinho aquele caso clínico que eu enviei para vocês. Alguns de vocês já me responderam, então dá para a gente conversar um pouco, né? Então, um caso típico de atenção primária, né? Uma paciente com diabetes, com dislipidemia, com dor crônica, com problema psicossocial, com uma queixa mais aguda, tá? Então, uma situação bem comum na atenção primária, tá? As respostas de vocês, os comentários foram, né, principalmente na análise, foram bastante parecidos. Na questão ali de plano, houve algumas diferenças, né? Interessante isso, eu vou comentar tudo, né? Mas assim, no essencial do caso, né, vocês tiveram mais ou menos as mesmas condutas, tá? Bom, antes de comentar ali a análise, plano principalmente, eu vou citar ali as perguntas em aberto, informações que faltaram. Tá? É interessante fazer esse exercício, né? O que mais eu gostaria de saber nesse caso, quando eu estou supervisionando, né? Às vezes a gente, ou você está olhando um outro colega passar um caso, você pensa, eu gostaria de saber tal informação, né? Às vezes você que está fazendo anamnese não se dá conta, né? E aí faltam informações e outra pessoa olhando de fora, então é interessante isso também. O que mais me ajudaria? Outras informações que eu gostaria de ter no momento, né? Em relação à dieta da paciente, ele falta um pouquinho de informação, né? A gente consegue olhar ali por cima que parece que não tem um grande erro alimentar no sentido de não ter muito carboidrato ou excesso de carboidratos, né? Mas aí uma informação que eu omiti ali, né, justamente para chamar a atenção, que a gente deve sempre lembrar de perguntar, é o consumo de líquidos, né, durante o dia. O que a pessoa bebe de líquidos? Ela falou ali do café, né, com adoçante, mas às vezes o paciente parece que tem uma dieta mais ou menos equilibrada e você vai perguntar de líquido, ele toma muito suco durante o dia, né? E assim, sucos, mesmo natural, de laranja, de uva, tem muito açúcar, né? Refrigerantes, eles sabem, né, que não devem utilizar, né, refri, mas às vezes o suco de caixinha, o suco natural mesmo, eles não sabem, tá? Então, às vezes a gente esquece de perguntar, eles também não falam da bebida que eles tomam, né? E também tem que perguntar se não belisca entre as refeições, tá? A gente pode falar, olha, você falou aqui do almoço, do lanche da manhã, do café da manhã, do lanche, do almoço, e você come alguma outra coisa no período entre as refeições, porque se a pessoa não sentou para comer, às vezes parece que ela nem comeu, né? E aí, então, às vezes o consumo aumentado de carboidratos está nesses períodos de ficar pegando uma bolachinha, alguma coisa, né? Ou mesmo frutas, tem paciente que come fruta o dia inteiro, assim, não é a refeição, mas ele fica lá pegando banana, laranja, né? Chupando o dia todo. Né? Bom, outras informações que faltaram, se a gente quisesse aprofundar, né, seria em relação à dor, tá? Como não era a queixa principal da paciente, né? Mas ali, por exemplo, da cefaleia, o que a gente deveria tentar perguntar, pelo menos nessa primeira vez, né? Embora ela fale que não mudou de padrão, não alivia com paracetamol, mas a gente poderia perguntar qual que é a periodicidade da dor, quantas vezes por semana, né? Para a gente poder pensar, será que tem alguma necessidade de fazer alguma profilaxia, ou seja, são crises mais de 3 vezes por semana, ou será que o paciente está tomando remédio todos os dias? Então, eu uso paracetamol. Então tá, mas quantas vezes por semana, ou por mês, né, ou por semana, a senhora precisa tomar paracetamol? Eu tomo quase todo dia. Né? Então aí parece que já é um problema crônico mesmo, né? E como algum de vocês trouxe ali, às vezes isso também é uma causa da cefaleia crônica, né? O abuso de analgésicos simples, muitos com cafeína também, que aí acaba dando um efeito rebote quando o paciente não está utilizando, tá? Alguém trouxe também a questão da dificuldade para enxergar, é uma causa comum de cefaleia atencional, né? Nesse horário do dia que a paciente reclamou, né?
Em relação à dorsalgia também, o paciente parece que não valorizou muito, que já está acostumado, né? A gente poderia perguntar se tem um padrão mecânico, né? Que coisas que ela faz que piora a dor, né? Se tem algum movimento, se tem alguma questão relacionada ao jeito de dormir, né? E se tem alguma limitação, se está causando algum sofrimento, se a paciente está deixando de fazer alguma coisa pela dor, tá? Se não houver isso, não parece que a gente vai se preocupar tanto, tá? E essas queixas são interessantes ali, que elas surgiram no momento que a gente está fazendo a revisão de sistemas. Então, não foram queixas espontâneas, para a gente talvez não falaria nada sobre isso se a gente não tivesse perguntado. Então, também isso nos diz que talvez isso a gente não vai se preocupar tanto nesse momento, né? Faltou perguntar sobre atividade física, né? Acho que todos comentaram sobre isso, tá? Porque é fundamental aí no tratamento do diabetes e também para dor crônica, pensando em prevenção para essa pessoa idosa, né? Ao longo do tempo, é a questão da atividade física. Né? Como a gente não tem essa informação, aí não vai entrar na nossa análise ali o sedentarismo, mas poderia entrar. Faltou também saber outros fatores de risco, como tabagismo e etilismo, não tem informação, né? Os sintomas de diabetes. Então, bom, vamos comentar então a análise, né? Como é que a gente poderia colocar. Então, a gente tem a questão do diabetes, né? O DM2 não controlado. Por que não controlado? Porque a gente tem uma glicada alterada, que ela não é tão recente, né? Mas ela está alterada, e o HGT da consulta, então também é um parâmetro para a gente ver o descontrole ou não, tá? Então a gente esperaria que uma glicemia de jejum na consulta tivesse ali até 120, 130, estava 230, então realmente parece que essa diabetes não está controlada, embora a gente não tenha a informação de sintomas, né, de poliúria, polidipsia. Existe a má adesão ao tratamento, né, como vocês bem colocaram, provavelmente por causa de efeito colateral, a hipoglicemia, né, pelo uso da glibenclamida. Existe um erro alimentar, né, sim, tá? Mesmo com aquelas poucas informações ali, a gente pode ver que existe períodos de jejum, tá? Então isso pode atrapalhar o tratamento, né, com hipoglicemiante, e também tem uma baixa ingesta proteica, tá? Pela informação ali que tem disponível, o paciente só consome proteína mesmo no almoço, nas outras refeições não tem proteína, tá? Então isso acaba dando uma saciedade baixa para o paciente e acaba também fazendo mais hipoglicemia, né? Então também colocar uma proteína, um peito de peru, né? Um queijinho branco, ovo, né? Poderia colocar também, né, na hora do lanche ali, ou no lanche da tarde, tá? Na janta também, a sopa de legumes ali não tem informação sobre proteína, né? Então, erro alimentar. Dislipidemia mista e um alto risco cardiovascular, a gente não precisa nem calcular o risco para ela, porque ela é diabética, né? Então, ela já vai para o alto risco, o LDL dela tem que ser menor do que 70, né? E é uma dislipidemia mista pela alteração do triglicerídeo e do colesterol, né? Do LDL. Ela tem uma PA alterada na consulta, a gente pode deixar uma hipertensão interrogada, né? Tem o sobrepeso, tá? Um IMC de 27,48 para idoso, tá quase normal, mas já é sobrepeso, né? Acima de 27. Ela tem síndrome metabólica, também, né? Porque ela tem glicemia alterada, ela tem aumento da cintura abdominal, ela tem a pressão alterada e tem triglicerídeos altos. Ela tem vários critérios, né? Ela tem provavelmente tem uma candidíase vulvovaginal, né? Todos vocês colocaram como hipótese principal ali para a queixa dela, né? Que era a queixa da consulta. Tá? Além de ter a clínica muito sugestiva, embora não tivesse corrimento, ela tem prurido, né, vulvar e vaginal, e ela relatou uma ardência, né, uma queimação na vulva, né. Aí, para diferenciar da infecção urinária, dá para perguntar assim, mas a dor é no canal do xixi ou é uma dor depois, né, que fica ali no genital após a micção, tá?
Então, uma dor na uretra mesmo, mais sugestivo de infecção urinária, mas a paciente com muito edema, né, vulvar, às vezes tem também disúria, tá? E a gente tem que cuidar para não se confundir. Se a gente der um antibiótico empírico e a paciente está com candidíase, ela vai piorar bastante, né? E a paciente, pelo fato de estar descompensado do diabetes, então é bem provável que seja uma candidíase mesmo. Vocês trouxeram, alguns de vocês, a questão do exame físico ginecológico, que poderíamos ajudar. Às vezes só uma inspeção mesmo, tá? Você olhar e ver que tem uma hiperemia, tem algum edema, tá? E já é altamente sugestivo também de cândida, né? A cefaleia tensional, que a gente poderia botar crônica, né? Faltou informação para saber ali a periodicidade da dor. A cervicalgia e lombalgia, também poderia colocar crônica ou deixar apenas cervicalgia e lombalgia. Tem o luto, um paciente com luto, uma perda da mãe há 1 mês, né? E também tem, aparentemente, tem uma dependência de benzodiazepínico, né? Vamos para o plano, então. Tratamento aí da diabetes, tá? Variou um pouco, né? Todos viram que, né, não está controlado, que precisa, né, realmente ajustar alguma coisa, mas as condutas variaram um pouquinho, né? Então a gente teria 3 opções, né, para manejar esse caso, tá? Uma delas seria manter a glibenclamida em 1 comprimido por dia, tá? Porque 2, quando foi aumentado, então houve uma piora, né, um relato de tremores que pareciam realmente ser hipoglicemia, né? Então poderia deixar. Existem outras sulfonilureias, né, como a glicazida, que dá um pouco menos de hipoglicemia, mas não faz muita diferença, né? E aí orientar a questão de evitar ali muitas horas de jejum, incluindo aí o lanche da manhã, né? Como alguns de vocês comentaram. Então, aumentando a proteína da refeição e colocando o lanche da manhã, talvez isso, por si só, já melhore os sintomas de hipoglicemia, tá? E tem que deixar a paciente bem esclarecida do que fazer se tiver hipoglicemia. Como ele evitar que complique, né? Então, explicar quais são os sintomas, que precisa comer alguma coisa, pode andar com algo doce na bolsa, enfim, né? Alguns de vocês sugeriram pedir um controle glicêmico para ver as hipoglicemias, que também poderia ser uma ideia para realmente ver. Então, pedir para fazer isso, né, de tomar a medicação, orientar a dieta direitinho, então não ficar muitas horas de jejum, aumentar as proteínas, deixar 1 vez ao dia e marcar um retorno breve com controle glicêmico para ver quais que eram esses valores, né, que aconteceram se o paciente teve hipoglicemia, né? Então, essa poderia ser uma opção, manter a sulfonilureia, a glibenclamida, e ajustar a dieta, né, e explicar sobre a hipoglicemia. Outra solução, ou uma outra ideia, né, seria trocar por outra classe. Então, você poderia avaliar, olha, a glibenclamida é uma medicação que ela é potente para controlar a diabetes, mas ela tem um risco grande de hipoglicemia, então a paciente de 62 anos, né? E aí você tem todas as outras classes que poderiam ser utilizadas, né? Então, uma que talvez pudesse ser utilizada é a pioglitazona, tá? De 30 miligramas, que ela não é cara, ela é potente, ela não dá hipoglicemia, né? Aí existem as outras classes, né? O inibidor de DPP-4, tá? Que aí o Januvia, né? Que é a sitagliptina, mais ou menos R$150 por mês, né? Agonistas de LP1, tá? Liraglutida, R$400, mais ou menos, tá? E os inibidores da SGLT2, tá? Seria mais ou menos R$120, seria mais para paciente com doença aterosclerótica, tá? Então, poderia ter essa ideia de trocar a medicação se você está avaliando que tem um risco grande de hipoglicemia, de ter essa complicação, tá? Então, também seria uma ideia, tá? Alguns de vocês comentaram sobre isso.
Ou também uma outra opção seria trocar a glibenclamida pela insulina bedtime, né? 10 unidades antes de dormir, tá? Também seria uma modificação à medicação injetável, né? Teria tudo que avaliar o momento também que a paciente tá passando ali com o luto da mãe, você modificar para insulina, né? Então são tudo questões para se pesar. A minha preferência, né, seria por continuar a medicação que a paciente já está usando, né? Então eu deixaria glibenclamida, eu ajustaria a dieta, tá? E aí reavaliaria, tá? Aí, porque tá dentro, né, das recomendações. Então você tem um paciente com uma glicada, já tá em 2 drogas, né? E tem uma glicada menor do que 9%, você não está controlada, mas é menor do que 9%, você pode ainda associar uma terceira droga. Mas primeiro tem que avaliar a adesão, tá? Então aí vai depender. Se você achar que vai ser muito difícil que ela use essa medicação, tá? Porque ela tá com medo, né? Ou você realmente acha que tem algum risco, então talvez o ideal seria trocar, tá? Mas daria para insistir porque não tenho adesão, então eu vou insistir nas 2 drogas e vou refazer essa glicada em 3 meses, né? Se fosse maior que 10%, aí sim a gente ia realmente avaliar a insulinização, tá? Sempre tem que avaliar, o paciente pode comprar medicação, tá? Como eu trabalho apenas lá com SUS, né? E geralmente os pacientes têm dificuldade, a gente acaba utilizando muito mesmo a glibenclamida, né? Além da metformina, claro, e a insulina, tá? As outras medicações já ficam um pouco menos acessíveis aí para eles, tá? É tudo questão de perguntar, olha, tô pensando em modificar, você poderia comprar, custa tanto. Isso a gente sempre na atenção primária, quando a gente está trabalhando com SUS, a gente precisa avaliar essa parte, né? Então, em relação a diabetes, seria isso, tá? Bom, aí tem a dislipidemia, paciente então com alto risco cardiovascular, a gente teria que prescrever uma estatina para ela. Vocês trouxeram também a questão das estatinas, qual que seria melhor. Eu tento utilizar a simvastatina, a maioria dos meus pacientes tomam simvastatina e melhoram o LDL, né? Eu acabo utilizando mesmo a atorvastatina ou rosuvastatina paciente para prevenção secundária que já tiveram algum evento, né? Então, para essa paciente, eu tentaria a simvastatina, mas eu poderia iniciar com 20 ou 40 miligramas, vocês também trouxeram diferenças aí, tá? Mas eu iria até 40 e se não baixasse, não entrasse na meta, tá? Com 40, eu não aumentaria mais, daí eu trocaria por outra, tá? Eu iria para a atorvastatina. Pediria o MRPA, a PA dela tá alterada, né? Pode ser porque ela tá ali, chorou na consulta, pode ser um jaleco branco, não temos informações de outras consultas, mas a gente precisa ver a pressão, né? Orientar a atividade física, então tentar orientar ali pelo menos umas 3 vezes por semana, 30 minutos. O objetivo aqui da atividade física, né? Tanto além da tonificação muscular, por causa da dor crônica e pela faixa etária, é também perder cintura abdominal, que ela tem uma cintura abdominal aumentada, tá? E a gente vai explicar isso para ela, né? Vamos medir na próxima consulta, acompanhar, que ali então, que é a questão problemática da resistência à insulina, né? Bom, para o tratamento da candidíase, vocês todos colocaram ali o fluconazol em dose única, né? Seria a opção também que eu utilizaria. Não estaria errado usar alguma coisa tópica, né? Poderia ser o miconazol tópico, mas se ela está muito irritada, muito hiperemiada, às vezes esses imidazólicos tópicos, eles dão muita irritação no começo, é difícil do paciente aderir também, né? Chato de aplicar, tá? Então poderia ser, claro que o fluconazol sempre tem a questão, né, de poder alterar enzimas hepáticas, enfim, né? Então a gente sempre tem que pesar, não parece ter uma contraindicação, a gente poderia usar em dose única e orientar as medidas locais, né? Sempre é interessante o
paciente evitar de ficar muito úmida, de usar forro que fique úmido, cuidar com produto de limpeza que possa causar alguma alergia, porque ela está em fase de controlar o diabetes. A gente tem que explicar isso, né? Que provavelmente o fato de o diabetes estar alterado está facilitando os fungos no local, tá? E também orientar que ela evite corticoide, que existe um relato ali, né, da pomadinha pequenininha, branquinha, que provavelmente era uma dexametasona que dá um alívio momentâneo, né? Mas isso também predispõe à persistência da questão ali local, tá? Em relação à dor crônica, então, como eu falei, né, a gente teria que excluir sinais de gravidade, não parecia que tinha, mas a gente poderia perguntar mais coisas para excluir. E aí oferecer, né, para paciente, olha, a gente poderia estar marcando uma consulta só para ver isso da sua dor de cabeça, da dor nas costas, né? O que a senhora acha? Tá? Então, uma questão mais de observar uma evolução no tempo, oferecer, né? Ficar com essa carta na manga sobre a questão da fisioterapia, alguns de vocês trouxeram já de encaminhar, tá? A gente até poderia encaminhar, mas a questão, sempre a preocupação é de não ficar muita coisa para uma consulta só, tá? Então, se o paciente não manifestou, não trouxe isso como queixa principal, se não está trazendo um sofrimento, uma limitação muito grande, a gente pode deixar para uma próxima vez, tá? Mas é uma ideia, realmente, a fisioterapia, o exercício que ela faz poderia ser hidroginástica, que já ia ajudar na dor, né? Você pode prescrever a analgesia simples que ela já está usando, né, para dor de cabeça. Se não for um uso abusivo, pode continuar fazendo, né? E aí também ficar pensando se não vai precisar de algum tratamento para dor crônica, que aí até depois você pode tentar linkar isso com a questão da insônia, tá? Então é uma ideia, também não é uma coisa pro momento, tá? Mas é uma coisa que você já vai ficar pensando para o acompanhamento. Em relação ao luto, então quando o paciente traz isso, né, às vezes a gente fica um pouco sem jeito de como lidar com essa questão, né, a gente tem que prestar nossas condolências, né, dizer que a gente sente muito, né, perguntar se a gente pode ajudar em algo em relação a isso. Quando o paciente fala, às vezes ele vai querer começar a chorar, a nossa tendência já é mudar de assunto, né. A gente pode deixar fazer aquele silêncio, né? Esperar um pouquinho a pessoa chorar ali, falar alguma coisa, oferece um copo d'água, né? Dá o lencinho lá para ela secar a lágrima, né? Às vezes a pessoa pode estar precisando, né? Falar alguma coisa sobre isso. Não necessariamente, talvez a gente vai precisar encaminhá-la para psicologia, né? Porque é um luto, enfim. Mas a gente pode se oferecer com uma pessoa que ela possa escutar, né? E aí, alguns de vocês também falaram isso, que é extremamente importante, se a gente está preocupado com essa questão psiquiátrica, será que ela pode evoluir para uma depressão, é a gente investigar a rede de apoio do paciente. Então, ela vai falar isso, né? Faleceu a minha mãe, enfim, tá? E a gente precisa saber, será que era ela que cuidava dessa mãe, tá? Então, o paciente cuidador, ele tem um período de adaptação depois bem difícil, assim, né? Com quem que ela mora, tá? Pode ser que ela tenha a rede de apoio dos filhos muito próxima, o marido está presente ou não, né? Quem são as pessoas que ela tem? Se a gente observar que essa rede de apoio é muito precária, talvez a gente possa marcar retornos mais breves, né? Ou quem sabe até pedir o apoio da psicologia, tá? Tem ali provavelmente a dependência de benzodiazepínico, também não foi aprofundada a questão, mas ela mesma fala que não consegue dormir sem. Não é o momento também da gente querer modificar isso, tá? O paciente está passando por um luto, isso vão ser meses para frente que a gente vai talvez poder pensar, mas a gente também vai ficar na ideia de tentar modificar isso e oferecer outras alternativas, tá? E aí sem pensar em como reduzir, né? Então, em geral, eu proponho assim paciente, né? Eu falo, olha, não falaria isso talvez logo de cara, até porque era a primeira consulta, né? O médico era novo. Então, você já chegar, às vezes eles ficam muito ansiosos, você mudou de médico, será que esse médico vai me dar o remédio para dormir?
Às vezes eu crio uma ansiedade, eu prefiro criar um vínculo primeiro, né? Mas em algum momento falar, olha, né, gente, esse remédio causa tais e tais problemas, você gostaria de tentar modificar ou tirar esse remédio, né? E sentindo. E a pessoa querer, então eu faço uma redução bem gradual, tá? Então se ela tomava 2 comprimidos de 5 miligramas, ela poderia tomar 1,5 por um tempo, por 7 a 10 dias, depois passa para meio, para 1, né? Inteiro, depois para meio, tá? Fazendo bem uma retirada gradual, às vezes tem que associar outra coisa junto, né? Ou substituir. Teríamos que pedir exames para ela, né? Para a gente avaliar o tratamento do diabetes, não adiantaria ela fazer agora os exames, tá? Então, os exames ela poderia trazer daqui a 3 meses para a gente ver como é que ficou a glicada com a modificação que a gente fez. Seja orientou a dieta, manter a glibenclamida, seja trocar por outra classe, né? Então, a gente deveria esperar 3 meses para ver como é que ficou, né, com a nossa modificação, senão a gente vai bagunçar a nossa cabeça. Se ela aparecer 3 meses antes com a glicada, né, vai estar refletindo um período ainda em que tinha uma má adesão e a gente vai se perder, né? E aí, junto nesses exames, então, a gente vai pedir para investigar a doença renal, né? Então, a parte de creatinina, a microalbuminúria para avaliar a nefropatia incipiente, né, o parcial de urina. A gente pode pedir também TGO e TGP e CPK pelo uso da estatina, né? O hemograma ela tinha um, então não teria necessidade de pedir outro, né? Agora, a gente poderia incluir uma B12, porque a metformina, o uso dela de longo prazo, ela pode provocar uma queda de B12, somente se o paciente tem algum sintoma de neuropatia periférica, não era o caso, né? A gente poderia também incluir um TSH, embora ela não tenha sintomas de hipotireoidismo. Isso pode ser uma causa da dislipidemia, da hipercolesterolemia ali, então poderíamos pedir também TSH, né? A questão ali de ureia, ácido úrico, eletrólitos, tá? O paciente a gente não sabe se ela é hipertensa. Se ela fosse hipertensa, a gente poderia colocar mais esses exames para nos ajudar ali na questão da investigação de nefropatia, né? Em relação ao controle glicêmico, a gente poderia fazer para avaliar as hipoglicemias, mas não para acompanhamento, tá? Então, a gente não, paciente diabetes tipo 2 que não usa insulina, a gente vai fazer o controle só pela glicada, tá? Então, o paciente não precisa fazer o controle glicêmico, a não ser que seja que a gente queira ver como é que estão sendo essas hipoglicemias, né? A gente vai encaminhar ao oftalmologista, acho que quase todos vocês colocaram, né? E isso ela precisa realmente fazer a avaliação fundo de olho, né? E também poderia ser a causa da cefaleia dela, algum problema de visão, enfim, não tinha informação também, né? Pensando em prevenção também para essa paciente, a gente poderia pedir para ela atualizar se ela não fez vacinação, tá? A influenza e a antipneumocócica, então as duas vacinas para fazer pelo posto, a gente encaminharia, tá? E marcar o retorno, aí ou a gente marca o retorno, então a gente também vai ter que avaliar, é uma questão ali de intuição, né? Para avaliar o diabetes, ou a gente marcaria um retorno breve para ver as hipoglicemias, uns 15 dias, ou a gente deixaria 3 meses com os exames, 3, 4 meses lá com a glicada e os outros exames, né? Se a gente perceber que tem um baixo apoio social, essa questão do luto pode atrapalhar, a paciente não aderir, a gente talvez possa marcar ali em 1 mês, 2, né? Ela vai estar precisando renovar benzodiazepínico, a gente poderia marcar, mas podemos deixar ela fazer o retorno ali dos 3, 4 meses e deixar orientado se houver necessidade, né? Se a gente perceber que ela tem uma rede de apoio boa, se houver necessidade, ela volta antes, né? Em relação a outros exames de prevenção na atenção primária, né? Isso também vai ser um plano para um outro momento, tá? Porque não é... Então, nosso objetivo aqui, nesse caso, é acertar o controle do diabetes, tratar a queixa principal, que era a candidíase, e oferecer algum cuidado, né, alguma atenção, nem que seja uma escuta,
né, um olhar ampliado para essa questão do luto, tá? Fazer um vínculo ali com o paciente. Mais para frente, né, a gente deveria ver a questão da prevenção do câncer de mama. Então, a mamografia, que ela pelo menos fazer de 2 em 2 anos, tem 62 anos, a gente não sabe quando foi a última vez, né? A questão do exame de sensibilidade, como a maioria de vocês também trouxe, é no monofilamento, então deixar planejado para a próxima consulta, realizar exame com monofilamento, né? Outros exames ginecológicos fora da mamografia, no momento o paciente com histerectomia, né, a gente poderia deixar para um outro momento, ela está fora da faixa etária também, da rotina, que é até os 59 anos. Alguns de vocês trouxeram a densitometria óssea, né? Essa paciente, ela não teria uma indicação bem clara para densitometria óssea, né? Que seria também, isso tem controvérsias, mas de rotina a partir dos 65 anos, ela não tem fatores de risco, ela não tem um IMC baixo, ela não tem história pessoal de fratura ou história familiar de fratura patológica, não usa corticoide de forma crônica, então ela não parece ter uma indicação para fazer agora. Lembrando que a questão da dor, às vezes eles falam, quero fazer exames dos ossos, mas a avaliação de osteoporose não vai nos ajudar na dor crônica, né? Porque a osteoporose não provoca dor, tá? Então, a princípio, não teria uma indicação. Colonoscopia, né? Que poderia também haver esse questionamento. Aí a gente vai ter divergência, né? Se a gente vai ver pelas sociedades de coloproctologia, existe a indicação de fazer a partir dos 50 anos, né, a colonoscopia para rastreamento do CA de cólon. A gente no SUS é bem complicado, né, acabamos solicitando para situações em que existe história familiar ou, né, já alterações clínicas, né, de hábito intestinal, anemia, enfim, então aparentemente não é indicação, não teria como a gente solicitar para ela isso, né, a nível de SUS, né? A vitamina D, será que a gente solicita, né, investigar? Também questionável, tá? Não está comprovado, existem estudos, né, falando da suplementação de vitamina D para dor crônica, que acharam resultado, outros não, então não tem uma comprovação também. Né? A questão do cálcio também, suplementamos cálcio para ela para dor, pacientes falam às vezes, né? Eu comecei a tomar o cálcio, a minha dor melhorou, mas também não tem uma indicação bem clara para uso populacional para todas as pessoas, né? Não é uma evidência para alívio da dor e nem para prevenção de fraturas, né? Então a paciente que estaria fora daquele perfil, tá? Populacional, né? Então é isso, pessoal. Acho que esses foram os comentários sobre o caso. Se ficou faltando alguma coisa não ficou clara, vocês podem me perguntar por e-mail, tá? Que daí eu posso responder individualmente também ou para todos, tá? Amanhã eu vou continuar esse caso, tá? E aí vocês me respondem até o final de semana, tá bom? Abraço a todos. Tchau, tchau.